Eu. Pastor, Manda. conta um pouquinho pra gente quem é o Thiago, de onde ele veio, família. Dá um briefing aí de quem é esse cara. Legal. Eu sou de Santos e a minha história começou como cristão. Na infância eu sou um típico brasileiro, então eu nasci na igreja católica. A minha família era aquele católico brasileiro que vai domingo na missa e quarta-feira no terreiro. Quando eu tinha 6 anos de idade, o meu irmão do meio, o Leandro, que já era uma criança com deficiência física, meu irmão nasceu com mielomeningocele e hidrocefalia, já tinha algumas limitações. Ele foi atropelado na porta da minha casa, ali no bairro da Aparecida, em Santos, e ele ficou entre a vida e a morte. E no corredor do hospital, ele convalescendo, porque estava delirando, né? Ele começou a chamar o Tancredo Neves, porque o acidente foi na semana da morte do presidente Tancredo Neves, né? Em 85. E aí a minha mãe, muito assustada, né, achou que o Tancredo estava vindo buscar meu irmão. Mas os meus tios, os irmãos da minha mãe, eles eram da igreja presbiteriana Jardim de Oração, lá de Santos. Meus tios, minha mãe, foram evangelizados por uma tia metodista aqui do bairro da Moca, na Rua Oratório, aqui em São Paulo. E essa tia pregava o evangelho para os meus tios, para minha mãe. Os meus tios foram para a igreja presbiteriana. Então minha mãe fez um voto no hospital dizendo que se o meu irmão sobrevivesse àquilo, que ela largaria o espiritismo, o terreiro, largaria a igreja católica e iria frequentar a igreja dos meus tios. E assim aconteceu. Graças a Deus meu irmão está vivo até hoje, sobreviveu, tem a vida abençoada, né, casado e tudo mais. E nós ficamos na igreja presbiteriana até 1991, então 6, 7 anos ali, quando nós fomos para uma igreja pentecostal. Como meu irmão ele tinha várias consequências, né, tanto do atropelamento quanto também dos problemas que ele tinha de nascimento, a minha mãe ouviu falar que tinha uma igreja de bairro ali em Santos que o pastor tinha muita eficácia quando ele orava por doentes. E nós fomos para essa igreja e ficamos lá 20 anos. Eu me casei com a filha desse pastor, é minha esposa, né? E nós chegamos lá final de 91, início de 92. Vivemos muitas coisas lá, aprendemos o pentecostalismo, né? E lá nessa igreja, embora ela fosse uma igreja pentecostal, ela era uma continuação da Igreja Pentecostal de Nova Vida. Vocês conhecem essa? Rio de Janeiro, né? Essa igreja de Nova Vida, o bispo Robert McAllister, que é o fundador dessa igreja, o avô da minha esposa foi um dos braços direitos do Robert McAllister, pastor Dilênio Rezende. Avô de coração, né, da minha esposa. Ela chamava de vovô Dilênio, porque ele foi pastor muitos anos dos pais da minha esposa, e ele tinha ela como neta e ela tinha ele como avô, né? E então nós tínhamos um relacionamento com ele muito próximo. E nessa igreja funcionava uma sede do seminário interdenominacional Verbo da Vida, que hoje é uma denominação também, mas na época não era. O Bud Wright, que é o fundador do Verbo da Vida, tinha vindo para o Brasil com outro americano chamado Thomas Downson, e eles criaram as escolas do Verbo da Vida. Então tinha em São Paulo, Guarulhos, Campinas, Santos e lá no Nordeste, se eu não me engano, em Recife. Se eu não me engano, é Recife. Não, desculpa, Aracaju. E o Bud foi para Aracaju, e lá em Aracaju plantou a igreja Verbo da Vida, que hoje se estende pelo Brasil. O Verbo da Vida reproduz as doutrinas do Rema, lá de Tulsa, Oklahoma, nos Estados Unidos, que é o seminário que foi fundado pelo Kenneth Hagin, que é um já falecido, um televangelista americano da época do rádio, que depois foi para a televisão, e que é um dos criadores disso que a gente veio chamar depois de neopentecostalismo. Pentecostalismo, terceira onda, né?
Terceira e quarta onda, né? Na verdade, essas nomenclaturas, elas servem só para orientar a gente, porque você não tem uma uniformidade em nenhum desses movimentos. As próprias Assembleias de Deus, quando você olha para uma, olha para outra, há várias diferenças, né? Então você não tem uniformidade no movimento, mas esses nomes servem só para a gente se orientar quando quer entender o que está acontecendo. E aí eu fui no Verbo da Vida, no seminário, muito rapidamente, comecei a estudar isso em 92 para 93. Eu tinha ali mais ou menos 15, 16 anos. E eu sempre fui muito prodígio assim, com as coisas da Bíblia, porque eu li a Bíblia inteira com 8 anos de idade. Com 10, 11 anos eu participava de gincana bíblica com os adultos, sabe? Cara. Gostava, né? Eu lembro que o reverendo lá da Igreja Presbiteriana, falecido já, que era muito querido, o reverendo Marcelino, me chamava para recitar textos bíblicos de cor na escola dominical, porque eu tinha facilidade de decorar. Então, às vezes, decorava assim 4, 5 salmos em sequência. Aí eu chegava para ele e falava: reverendo, eu decorei o salmo tal, tal e tal. Ele: então você vai falar no domingo de manhã. Aí ele me chamava e eu recitava os salmos de cor no domingo de manhã, né? E eu então fui me acostumando com isso, eu fui pegando gosto, né? E eu sempre assim olhando com admiração para a figura do pastor, do reverendo. Comecei a desejar também fazer aquilo, né? E aí eu me tornei o professor mais jovem do seminário. Não só na minha cidade, mas nas demais escolas do seminário. Quem me disse isso na época foi o Thomas Dawson, que era o presidente, hoje falecido também. Ele falou: Tiago, você é o nosso mais jovem professor. Eu tinha menos de 18 anos, já estava dando aula. E aí, conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo que os ensinos, embora eles sejam bastante convincentes, porque o que é um sistema de doutrina, uma visão ministerial, um ensino? É uma sistematização. Então você seleciona ali os versos, né? Encadeia os versos, cria uma doutrina, ignora o que contradiz ou desmente, cria ali uma sistemática, ensina, né? E faz literatura e a pessoa acredita. Mesmo que não seja consistente. É o que acontece muito com a teologia do Verbo da Vida e com o que é ensinado no Verbo da Vida, no Rema, essa coisa dessa sistematização que não faz sentido quando você tem um olhar global para o texto bíblico, né? Então, por exemplo, a teologia da prosperidade. O que é a teologia da prosperidade? É uma heresia? Não, ela não é uma heresia. Porque uma heresia é o que nega uma verdade fundamental da fé. Então, se eu disser que Jesus Cristo não veio em carne, aí é uma heresia, né? Se eu disser que Maria não deu à luz virgem, é uma heresia, porque eu estou negando verdades fundamentais da fé, né? Se eu falar que Maria não deu à luz num nascimento virginal, eu estou admitindo que Jesus Cristo é filho de um outro homem, então ele não é Deus, então acabou a nossa fé. Então isso é heresia. Agora, a teologia da prosperidade, ela não é uma heresia, ela é uma exacerbação de uma verdade bíblica e através de uma sistematização de versos bíblicos que produzem uma doutrina falsa porque ignora outros versos. E a primeira regra